Olá, tudo bom? Vamos nos preparar para o domingo, já antecipando aqui a nossa breve reflexão sobre o texto que vamos trabalhar neste fim de semana. Ele está em Hebreus, livro que estamos expondo aqui, todo ele, do princípio ao fim. Essa semana diz assim a palavra de Deus: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. Nós vimos nesta leitura as singularidades acerca de Jesus, do seu sacerdócio. Como é que esse seu sacerdócio difere tanto do sacerdócio levítico? E a primeira questão que nós vemos aqui é a sua natureza. A natureza deste sacerdócio é porque ele é exercido por um sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos demais pecadores. Os sacerdotes da antiga dispensação, os sacerdotes arônicos, eles precisavam primeiro oferecer sacrifícios por si mesmos para depois oferecer sacrifícios pelo povo, porque eles eram pecadores, como somos pecadores todos nós. O Senhor Jesus Cristo é o sacerdote perfeito, ele é santo, ele é inocente. O Filho de Deus, então, a singularidade do seu sacerdócio é bem diferente do que havia antes no judaísmo. O segundo ponto que nós vemos aqui é o seu sacrifício. Diz que ele não ofereceu sacrifício por si a cada dia, como ofereciam os sacerdotes arônicos, mas fez isso de uma vez por todas. O Senhor Jesus Cristo ofereceu a si mesmo, ele é o sacerdote, ele é aquele que sacrifica, mas ele é aquele também que é sacrificado. E fez isso de uma vez por todas, por isso que nós não temos mais sacrifícios dentro do âmbito da igreja cristã, porque Jesus Cristo fez o seu sacrifício de forma definitiva, ou seja, de uma vez por todas. Por fim, nós vemos a natureza do seu sacerdócio. Aqui diz que, pela lei, os sacerdotes arônicos eram constituídos, mas eram homens fracos, homens pecadores, mas a palavra veio de juramento, aqui institui o sacerdócio de Jesus Cristo, veio por juramento e veio depois da lei. Então constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. É muito interessante nós pensarmos essas questões aqui, mas sempre trazermos para a nossa vida prática. Que efeito prático um texto tão profundo, um texto tão especulativo tem? Ora, primeiro, porque nós não somos salvos pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício, mas tudo aquilo que nós temos é fruto da graça de Deus. A própria salvação, ela não é conseguida mediante o nosso sacrifício, o nosso esforço, mas mediante a graça de Deus. Há uma palavra que nós usamos no âmbito da teologia reformada que expressa isso da seguinte forma: diz que a salvação é monergista e não sinergista. O que é que quer dizer essas palavras tão difíceis, monergismo, sinergismo? Bom, sinergismo era se a salvação fosse conseguida com a ajuda humana. Embora a salvação seja dada por Deus, mas nós precisaríamos nos esforçar para conseguir a salvação. Nós reformados refutamos esta ideia e nós dizemos que a salvação é um ato monergista, ou seja, é uma via de mão única.
É Deus, com sua imensa graça, que nos dá a salvação mediante o sacrifício vigário de seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu, ele se ofereceu em sacrifício. E por mais esforço que eu faça para ter uma vida santa, para ter uma vida justa, uma vida correta, aos olhos de Deus, tudo isso estaria muito distante de algo que fizesse com que, por mim mesmo, por você mesmo, por nós mesmos, ganhássemos, digamos assim, a salvação, ou numa palavra ligada aos esportes, conquistássemos. A salvação não é como o primeiro lugar de uma competição que você se esforça para ganhar uma corrida, você se esforça para passar num concurso público, estuda muito, noites e dias, por isso que você vence 50 mil concorrentes e ocupa os primeiros lugares. Com a salvação não se dá dessa maneira. Ela não é sinergista, ela é monergista, ou seja, é um ato da graça de Deus que opera em nós. Nós precisamos então nos lembrar aqui, para encerrar este pequeno bate-papo, que uma das singularidades do sacerdócio de Jesus Cristo é que, como ele ressuscitou dos mortos, ele continua ad eterno como sumo sacerdote, intercedendo por todos nós. Se você, em muitos momentos de sua vida, chega mesmo a se desesperar porque tem dificuldade de viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a expectativa que o próprio Senhor tem a nosso respeito, lembre-se que por mais esforço que você faça, a salvação independe desse esforço, é um fruto da graça de Deus. Nós devemos nos esforçar para viver de acordo com a palavra de Deus, como obra de agradecimento a Deus. Quando um crente jejua, por exemplo, ele não está jejuando, é preciso que tenha essa consciência, fazendo sacrifício para obter alguma coisa, mas ele faz aquele sacrifício de abster-se de alimento por 1, 2, 3 dias ou mais do que isso, quanto a pessoa tiver resistência para isso, ele faz em agradecimento a Deus pela própria obra que Deus fez na vida dele e na vida de todos os salvos. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe para que também outras pessoas possam descansar na graça de Deus. Que esse mesmo Deus o abençoe.